Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, neste domingo, vamos no Evangelho ouvir a conclusão do capítulo 6 do Evangelho de São João, capítulo este que nós já estamos seguindo há 5 domingos com alguma interrupção, porque teve a solenidade da Assunção. Contudo, nós hoje temos 2 momentos na primeira leitura e no Evangelho em que alguém afirma diante de Deus, testemunha diante do povo que vai seguir o Senhor. É Josué, na primeira leitura, a famosa Assembleia de Siquém, e Pedro no Evangelho de hoje. Na primeira leitura, eu dizia aquela famosa Assembleia porque este episódio acontece quando o povo de Israel chega para a terra prometida. Eles atravessam o Jordão e ali Josué reúne o povo. Aquele povo que tinha chegado ali não eram as mesmas pessoas que tinham partido do Egito. Eles não tinham vivido todo aquilo que Deus tinha feito para libertar o seu povo da escravidão do Egito, nem tampouco tinham vivido o momento determinante da aliança do Sinai. Era uma nova geração. Lembram que nós, durante a semana, ouvimos aquele momento que Deus decide não deixar o povo que tinha saído do Egito, inclusive Moisés e Arão, entrar na terra prometida, porque eram tantos episódios de traição, de abandono do Senhor, que por fim ele decide fazer entrar na terra prometida um povo novo. E é este povo novo que agora está com Josué. Atravessar o Jordão, de novo um feito prodigioso, e agora Josué reúne o povo e vai dizer assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Então, Josué afirma a sua fé, a sua adesão dele e da família para com o Senhor. E o povo então vai responder: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estrangeiros. Porque Deus é aquele que, e eles fazem memória disso, ou seja, antes de afirmar a fé, o povo de Israel faz memória de uma experiência de encontro pessoal com Deus. Não é simplesmente o professar a fé na existência de Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus fez de um modo geral, mas de um modo concreto. Eles vão dizer assim, que Deus os libertou da escravidão do Egito, libertou os nossos pais da escravidão do Egito, com grandes prodígios, e nos guardou por todo o caminho. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então, assim, aquela aliança que tinha sido feita com Moisés em nome de todo o povo, agora são essas pessoas que chegaram e estão pisando na terra prometida, antes de receberem a sua porção de terra, eles mesmos vão afirmar que eles servirão o Senhor. E que vão afirmar que acreditam em Deus, porque Deus agiu em favor do seu povo, da história dos pais deles, em gestos concretos. Então, meus caros, quando nós professamos a nossa fé em Deus, a nós não basta que somente nós afirmemos crer em conceitos abstratos. A relação com Deus deve ser pessoal, deve ser uma relação pessoa a pessoa, aonde eu sou capaz de reconhecer os feitos, as obras de Deus na minha vida, e por causa desses feitos, porque Deus agiu primeiro na minha vida, na minha história, por causa disso, então eu vou afirmar a minha fé. E não basta, por exemplo, somente dizer assim, porque Josué afirmou, mas nós também fizemos a experiência, nós também vimos a bondade de Deus e por isso nós cremos. Então, é esta adesão pessoal de fé
que nós devemos querer fazer na nossa vida. Não basta crer porque outras pessoas nos falaram, não basta crer por um momento de emoção, mas sim porque Deus agiu na minha vida pessoal. É isso que acontece também hoje na leitura do Evangelho, porque Jesus, no versículos anteriores, ele promete para o seu povo de dar para comer a sua carne, dar para beber o seu sangue. E eles chegam à conclusão que essas palavras são muito duras. Nós estamos fazendo um percurso necessário para entrarmos em relação com Jesus na Eucaristia. Para isso, nós começamos com um texto no qual se narrava o milagre do pão. E naquela ocasião, nós éramos advertidos sobre a necessidade de repensarmos, reelaborarmos a nossa relação com o alimento material. Aí depois, este texto nos levou a pensar a nossa relação com a palavra de Deus, portanto, com o próprio Deus. Depois nos chamava para pensarmos a nossa relação com Jesus, Ele que é a palavra de Deus encarnada. No domingo passado nós chegamos ao tema da Eucaristia. Veja que não é possível chegar àquilo que estou insistindo, mas é porque a palavra de Deus assim o diz, de pensar a Eucaristia diretamente. Nós devemos fazer esses passos, essas etapas para acreditar de fato, na presença da nossa relação com o Senhor, para que ela seja eucaristizada. Então, agora sim, chegamos. Jesus promete dar a sua carne em comida e o seu sangue em bebida. E os discípulos vão dizer, aquela multidão imensa, lembra? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, vão dizer, essa palavra é muito dura. Qual é a dureza dessa palavra para um judeu? Porque um judeu não bebe o sangue do animal sacrificado. O sangue pertence a Deus, é vida, então eles comiam a carne, mas não bebiam sangue. Então eles estão ali somente pensando em um sacrifício material. E Jesus vai então hoje buscar explicar para eles. Jesus, sabendo que eles estavam murmurando, perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Então Jesus busca atraí-los para um discurso espiritual, que é uma carne verdadeiramente doada, um sangue verdadeiramente dado, mas não como o dos animais, que o sacrificado se devia renovar perpetuamente o sacrifício. Então, a carta aos Hebreus, que nós também já ouvimos no nosso percurso das leituras, vai nos dizer da fragilidade daquele sacrifício da antiguidade que tinha que estar sempre se repetindo. Então, Jesus se dá de um modo definitivo e se dá para nós na cruz, e nós participamos deste sacrifício a cada vez que nós celebramos a Eucaristia, um único sacrifício dado uma vez por todas. Então, a partir daquele momento, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Abandonam Jesus porque não suportam esse discurso. Então Jesus disse aos 12, vejam que interessante, Jesus é um mestre sob muitos aspectos curioso, né? Uma multidão que vai embora, ficam os 12 e Jesus pergunta o que para eles? Vocês também não quereis ir embora? Não querem fazer como os outros? Jesus não quer discípulos somente por número. Não quer discípulo que não tenha uma experiência de fé, de acreditar nele de fato. Jesus não precisa dos números que somente atestam uma experiência que pode ser visivelmente chamar a atenção, mas não basta. Jesus quer uma adesão pessoal nossa, de cada um de nós. Se não é para ter essa adesão, ele também pergunta para nós: vós também quereis ir embora? E a resposta de Simão: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Como na primeira leitura, que Josué afirma a sua fé e o povo de Israel também o faz, nós no Evangelho de hoje encontramos essa afirmação de Simão Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É a fé de Pedro,
é a fé dos apóstolos, é a nossa fé. Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.